Oi pessoal, hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre o capítulo 15, que é continuidade do que a gente está estudando sobre verbos. São particularidades sobre essa classe gramatical que a gente precisou estudar em diferentes capítulos. Mas na verdade vamos estudar o capítulo 15, não é só iniciar não, vamos iniciar e vamos concluir. Vamos estudar verbos, tempos compostos, verbos primitivos e derivados e conjugação de verbos irregulares. Os verbos também apresentam conjugações de formas compostas, nas quais se encontra um verbo auxiliar, que é ter ou haver, e um verbo principal no particípio. Então, nós vamos observar que a conjugação de formas compostas vai ser constituída por um verbo auxiliar e um verbo principal. O verbo auxiliar vai ser ter ou haver e o verbo principal estará no particípio. Essas composições chamam-se tempos compostos. Verbo auxiliar é aquele que ajuda na conjugação do verbo principal. O verbo auxiliar vai ser flexionado em pessoa e número para concordar com o sujeito e em tempo e modo para ajustar-se à ideia expressa na oração. O verbo principal é o detentor do significado principal da composição verbal e estará sempre em uma forma nominal, que será no gerúndio, no infinitivo ou no particípio. Nos tempos compostos, o verbo principal deve vir sempre no particípio. Então, observem que no tempo composto nós vamos ter um verbo auxiliar, ter ou haver, e o verbo principal que estará na forma nominal no particípio. Vamos agora observar a correlação entre os tempos simples e os tempos compostos. Verifique que determinados tempos apresentam apenas a forma simples ou a forma composta. Vamos observar ali o modo indicativo, tempos simples e tempos compostos. O modo indicativo apresenta no tempo simples o presente, que é eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais e eles amam. E o tempo composto não apresenta o presente, mas o pretérito perfeito que está presente no tempo simples, que é eu amei, tu amaste, ele amou, nós amamos, vós amastes e eles amaram, aparece também nos tempos compostos. Vocês vão observar que no tempo composto, para fazer o pretérito perfeito, nós vamos precisar utilizar o presente do modo indicativo, com os verbos auxiliar ter e haver, e o particípio, do verbo principal. E vai ficar assim, tenho amado, tu tens amado, ele tem amado, nós temos amado, vós tendes amado e eles têm amado. O pretérito imperfeito que aparece no tempo simples no modo indicativo, eu amava, tu amavas, ele amava, nós amávamos, vós amáveis e eles amavam, não aparece nos tempos compostos. O pretérito mais que perfeito no tempo simples, eu amara, tu amaras, ele amara, nós amáramos, vós amareis e eles amaram, aparece também nos tempos compostos, sendo formado pelo o imperfeito, o pretérito imperfeito do indicativo, com os verbos auxiliares ter ou haver, e o particípio do verbo principal. Como, por exemplo, eu tinha amado, tu tinhas amado, ele tinha amado, nós tínhamos amado, vós tinhais amado e eles tinham amado. No tempo simples, nós temos o futuro do presente, eu amarei, tu amarás, ele amará, nós amaremos, vós amareis e eles amarão. E nos tempos compostos, o futuro do presente é feito também com os auxiliares ter ou haver e o particípio do verbo principal. Como, por exemplo, eu terei amado, tu terás amado, ele terá amado, nós teremos amado, vós tereis amado e eles terão amado. O futuro do pretérito no tempo simples, nós temos ali como exemplo, eu amaria, tu amarias, ele amaria, nós amaríamos, vós amarias e eles amariam. O futuro do pretérito do tempo composto é formado com os verbos auxiliares ter ou haver, mais o particípio do verbo principal. Eu terei amado, tu terias amado, ele teria amado, nós teríamos amado, vós terias amado e eles teriam amado. No modo subjuntivo, o tempo simples, no presente, nós temos como exemplo que ele ame, que tu ames,
Que eu ame, que tu ames, que ele ame, que nós amemos, que vós ameis e que eles amem. Nos tempos compostos, nós não temos o presente no modo subjuntivo. No tempo simples, nós não temos aí o pretérito perfeito no modo subjuntivo, mas no tempo composto, o presente do subjuntivo é caracterizado pelos verbos ter ou haver, mais o particípio do verbo principal, aparece no modo subjuntivo, como por exemplo, que eu tenha amado, que tu tenhas amado, que ele tenha amado, que nós tenhamos amado, que vós tenhais amado e que eles tenham amado. No modo subjuntivo, nós temos o pretérito imperfeito no tempo simples, certo? E não aparece no tempo composto. No tempo simples, nós temos se ele amasse, se eu amasse, se tu amasses, se ele amasse, se nós amássemos, se vós amasseis e se eles amassem. No modo subjuntivo, nós não temos o pretérito mais que perfeito no tempo simples, mas aparece no tempo composto, formado pelo imperfeito do subjuntivo, o pretérito imperfeito do subjuntivo, com os verbos ter ou haver, mais o particípio do verbo principal. Como, por exemplo, se eu tivesse amado, se tu tivesses amado, se ele tivesse amado, se nós tivéssemos amado, se vós tivesseis amado e se eles tivessem amado. No modo subjuntivo, nós temos o tempo simples no futuro, que é quando eu amar, quando tu amares, quando ele amar, quando nós amarmos, quando vós amardes e quando eles amarem. O futuro também aparece, né, no tempo composto, formado pelo futuro do subjuntivo, com os verbos ter ou haver, mais o particípio do verbo principal. Observem, quando eu tiver amado, quando tu tiveres amado, quando ele tiver amado, quando nós tivermos amado, quando tu tiveres amado e quando eles tiverem amado. Observem as formas nominais. Nós temos aí no tempo simples, o infinitivo é amar, né? E no tempo composto nós temos o infinitivo, que é formado pelos verbos auxiliares ter ou haver, mais o particípio do verbo principal, como por exemplo, ter amado. Forma nominal no gerúndio, né? Tempo simples, amando. No gerúndio do tempo composto, nós temos aí os verbos ter ou haver, mais o particípio do verbo principal, que fica tendo amado. Agora vamos ver um pouco sobre locuções e tempos compostos. As locuções verbais são conjuntos formados por um verbo auxiliar e um verbo principal. Locução significa mais de um verbo. E ali eu tenho um verbo auxiliar mais um verbo principal, intercalados ou não por uma preposição. Eles podem estar aí formados, intercalados por uma preposição ou não. Nas locuções verbais, o verbo principal aparece no gerúndio ou no infinitivo e o verbo auxiliar ocorre em variadas nuances de significação, enriquecendo a ideia expressa pelo verbo principal. Então, nas locuções, o verbo principal estará no gerúndio ou no infinitivo. Como, por exemplo, venho estudando muito desde a semana passada. Então, eu tenho ali o verbo auxiliar, né? Venho, e aqui estudando o verbo principal no gerúndio. Como irei sobreviver? Eu tenho ali uma locução verbal, dois verbos. O verbo ali irei e sobreviver. Observem que o verbo principal está no infinitivo. No primeiro exemplo, o verbo auxiliar venho amplia a significação de estudando, exprimindo aí uma continuidade. No segundo exemplo, o verbo denota uma ideia segura sobre uma ação futura, equivalendo a sobreviverei. Nos tempos compostos, o verbo auxiliar será ter ou haver. E o verbo principal estará no particípio. O verbo auxiliar aparece desprovido de significação, mas é o elemento responsável pela expressão de pessoa, número, tempo, modo e voz. Observem os exemplos. Tenho andado distraído, impaciente e indeciso. Eu tenho ali a locução verbal, né? Tenho andado. O verbo auxiliar está no presente do indicativo, ou seja, indicando aí modo e tempo. E o verbo principal aparece no particípio. Temos estudado bastante. Eu tenho a locução verbal, né? O verbo auxiliar que temos é um verbo que está no presente do indicativo, indica modo e tempo. E o verbo principal está no particípio.
Vamos estudar um pouquinho agora sobre verbos primitivos e verbos derivados. Trouxe aqui a tirinha que está no livro de vocês, né? Diz assim, o Garfield diz: certo, homens, puxem isso. Isso não me cheira bem. Tragam o cacto gigante. Na verdade, ele está pensando, né? Que o balãozinho ali indica pensamento. E os homens são indicados ali pelas formigas, não é isso? Então, vamos lá. Na tirinha, há 3 formas verbais: puxem, cheira e tragam, cujos infinitivos são, respectivamente, puxar, cheirar e trazer. Observe que os seus radicais se comportam de maneira distinta. Os radicais de puxa e cheira permanecem inalterados no imperativo afirmativo e no presente do indicativo. Já na forma tragam, conjugada no imperativo afirmativo, o radical traz aparece modificado, o que também ocorreria se o verbo estivesse no pretérito perfeito do indicativo, que ficaria trouxe. Então, trazer sofreu alteração no radical em alguns tempos e modos, e nós chamamos aí, classificamos esse verbo como o verbo irregular. Verbos primitivos e verbos derivados. Vamos observar aqui. O verbo dizer, do verbo dizer, derivam os verbos bem dizer, condizer, contradizer, desdizer, entredizer, interdizer, predizer e redizer. Do verbo fazer, derivam os verbos contrafazer, desfazer, liquefazer, perfazer, rarefazer, refazer e satisfazer. Do verbo pedir, derivam os verbos desimpedir, despedir, expedir e impedir. Do verbo pôr, derivam os verbos antepor, apor, compor, contrapor, decompor, depor, dispor, entrepor, expor, impor, indispor, opor, pós-por, predispor, pressupor, propor, recompor, repor, sobrepor, superpor, supor e transpor. Do verbo ter, derivam os verbos abster-se, ater-se, conter, deter, manter, entreter, obter, reter e suster. Do verbo ver, que é um verbo primitivo, derivam os verbos antever, entrever, prever e rever. E do verbo vir, derivam os verbos advir, avir-se, convir, desavir-se, intervir, provir e sobrevir. Vamos aqui observar alguns exemplos. O verbo dizer e derivados. No presente fica eu digo, tu bem dizes, ele contradiz. Observe aqui o verbo e seus derivados. No pretérito perfeito eu posso ter eu contradisse, tu predisseste e ele bem disse. Do verbo pôr e seus derivados, no presente eu tenho os exemplos. Eu ponho, tu dispões e ele decompõe. No pretérito perfeito eu propus, tu supuseste, ele expôs. Do verbo vir e seus derivados, no presente eu tenho como exemplo eu venho, tu intervens e ele sobrevém. No pretérito perfeito eu provim, tu convieste, ele adveio. Vamos agora ver um pouquinho sobre conjugação de alguns verbos irregulares. Alguns verbos irregulares costumam gerar dúvidas quanto à sua conjugação. Para saná-las, considere a conjugação dos tempos primitivos, que é o presente e o pretérito perfeito do indicativo, e suas respectivas formas primitivas. Antes da conjugação de alguns dos principais verbos irregulares da língua portuguesa, é preciso não confundir alterações gráficas, justificadas pela continuidade do padrão sonoro da forma primitiva, com as irregularidades propriamente ditas. Observem. Eu fiquei muito triste quando cheguei porque soube que já começara a sessão. Observe que a forma verbal soube apresenta radical SAB, né? Aqui o SAB, na forma primitiva, o qual sofre alteração e por isso classifica-se como um verbo irregular. Os verbos ficar e chegar, conjugados na primeira pessoa do singular do pretérito perfeito do indicativo, apresentam alterações gráficas em seus radicais. Então, ficar, que é FIC, o radical, e chegar, que é CHEG, ficam FQU e CHGU, diferentes do radical. Justificam-se pela acomodação fonética da vogal temática E, pois se mantivesse sua forma primitiva, ocasionaria uma pronúncia destoante.
A alteração mantém o padrão sonoro original e não constitui irregularidade, apenas uma acomodação gráfica. Verbos da primeira conjugação com radicais que terminam em C, C cedilha e G, cujas grafias se alteram para QU, C, GU, respectivamente, quando seguidos de E. Observem essas acomodações gráficas, em alguns verbos que não constituem irregularidade. Por exemplo, ficar se transforma ali em fique, abraçar, abrace, xingar, xingue. Verbos da segunda e terceira conjugações com terminações em C, G e GU, cujas grafias se alteram para C cedilha, J e G, respectivamente, quando seguidos de A e seguidos de O. Como, por exemplo, permanecer, permaneça, agir, haja e erguer, ergo. Vamos agora estudar um pouco sobre verbos irregulares da primeira conjugação. Verbos terminados em guar, como aguar, enxaguar, minguar, desaguar e averiguar, admitem duas grafias nas formas risotônicas, ou seja, nas formas em que a vogal tônica está dentro do radical, primeira, segunda e terceira pessoa do singular e terceira pessoa do plural, acentuadas ou não. Como, por exemplo, no presente do indicativo, eu averiguo ou eu averiguo, com acento ou sem acento, tanto faz. Tu averiguas, ele ou ela ou você averigua, nós averiguamos, vós averiguais, eles, elas ou vocês averiguam. Verbos irregulares aqui da primeira conjugação. Nós temos o verbo dar. No presente do indicativo, a gente conjuga da seguinte forma: eu dou, tu dás, ele dá, nós damos, vós dais e eles dão. No pretérito perfeito indicativo, eu dei, tu deste, ele deu, nós demos, vós destes e eles deram. O verbo saudar, no presente do indicativo, a gente conjuga eu saúdo, tu saúdas, ele saúda, nós saudamos, vós saudais e eles saúdam. No pretérito perfeito do indicativo, nós temos eu saudei, tu saudastes, ele saudou, nós saudamos, vós saudastes e eles saudaram. Verbos terminados em EAR, como cear, recear, passear, bloquear, nomear, basear, frear, folhear, recebem o acréscimo de um i nas formas risotônicas, como por exemplo, no presente do indicativo, eu receio, tu receias, ele receia, nós receiamos, vós receiais e eles receiam. No presente do subjuntivo, que eu receie, que tu receies, que ele receie, que nós receamos, que vós receeis, que nós receemos, que vós receeis e que eles receiem. Os verbos irregulares terminados em IAR, aqueles cujas iniciais formam a palavra Mário, mediar, ansiar, remediar, incendiar e odiar, recebem um E nas formas risotônicas. Como, por exemplo, no presente do indicativo, eu odeio, tu odeias, ele odeia, nós odiamos, vós odiais e eles odeiam. No presente do subjuntivo, que eu incendei, que tu incendeies, que ele incendeie, que nós incendiamos, que vós incendieis e que eles incendeiem. Verbos irregulares da segunda conjugação. O verbo caber, no presente do indicativo, eu caibo, tu cabes, ele cabe, nós cabemos, vós cabeis e eles cabem. No pretérito perfeito do indicativo, eu coube, tu coubeste, ele coube, nós coubemos, vós coubestes e eles couberam. Por sua significação, o verbo caber não é conjugado no imperativo. O verbo fazer, no presente do indicativo, a gente conjuga da seguinte forma: eu faço, tu fazes, ele faz, nós fazemos, vós fazeis e eles fazem. No pretérito perfeito do indicativo, eu fiz, tu fizeste, ele fez, nós fizemos, vós fizestes e eles fizeram. O verbo perder, no presente do indicativo, eu perco, tu perdes, ele perde, nós perdemos, vós perdeis e eles perdem. No pretérito perfeito do indicativo, eu perdi, tu perdeste, ele perdeu, nós perdemos, vós perdestes e eles perderam. O verbo crer, no presente do indicativo, eu creio, tu crês, ele crê, nós cremos, vós credes e eles creem.
No pretérito perfeito indicativo, eu criei, tu creste, ele creu, nós cremos, vós crestes e eles creram. O verbo valer, no presente do indicativo, eu valho, tu vales, ele vale, nós valemos, vós valeis e eles valem. No pretérito perfeito do indicativo, eu vali, tu valeste, ele valeu, nós valemos, vós valestes e eles valeram. Observem que em cada uma dessas conjugações nós percebemos as alterações no radical de todos estes verbos, por isso verbos irregulares. O verbo ver, no presente do indicativo, eu vejo, tu vês, ele vê, nós vemos, vós vedes e eles veem. No pretérito perfeito do indicativo, eu vi, tu viste, ele viu, nós vimos, vós vistes e eles viram. O verbo dizer, no presente do indicativo, eu digo, tu dizes, ele diz, nós dizemos, vós dizeis e eles dizem. No pretérito perfeito do indicativo, eu disse, tu disseste, ele disse, nós dissemos, vós dissestes e eles disseram. O verbo querer, no presente do indicativo, eu quero, tu queres, ele quer, nós queremos, vós quereis e eles querem. No pretérito perfeito indicativo, eu quis, tu quiseste, ele quis, nós quisemos, vós quisestes e eles quiseram. O verbo requerer não é derivado do verbo querer. Presente do indicativo, eu tenho eu requeiro, tu requeres, ele requer, nós requeremos, vós requereis e eles requerem. No pretérito perfeito indicativo, eu requeri, tu requereste, ele requereu, nós requeremos, vós requerestes e eles requereram. O verbo poder, no presente do indicativo, eu posso, tu podes, ele pode, nós podemos, vós podeis e eles podem. No pretérito perfeito indicativo, eu pude, tu pudeste, ele pôde, nós pudemos, vós pudestes e eles puderam. O verbo saber, no presente do indicativo, eu sei, tu sabes, ele sabe, nós sabemos, vós sabeis e eles sabem. No pretérito perfeito indicativo, eu soube, tu soubeste, ele soube, nós soubemos, vós soubestes e eles souberam. O verbo trazer, no presente do indicativo, eu tenho eu trago, tu trazes, ele traz, nós trazemos, vós trazeis e eles trazem. No pretérito perfeito indicativo, eu trouxe, tu trouxeste, ele trouxe, nós trouxemos, vós trouxestes e eles trouxeram. O verbo pôr, no presente do indicativo, eu ponho, tu pões, ele põe, nós pomos, vós pondes e eles põem. No pretérito perfeito indicativo, eu pus, tu puseste, ele pôs, nós pusemos, vós pusestes e eles puseram. O verbo agredir, que é um verbo aí da terceira conjugação, no presente do indicativo nós temos eu agrido, tu agrides, ele agride, nós agredimos, vós agredis e eles agridem. No pretérito perfeito do indicativo, eu agredi, tu agrediste, ele agrediu, nós agredimos, vós agredistes e eles agrediram. As mesmas irregularidades ocorrem em progredir, regredir, transgredir, denegrir e prevenir, que são todos verbos da terceira conjugação, terminados em IR. O verbo cobrir, no presente do indicativo, eu cubro, tu cobres, ele cobre, nós cobrimos, vós cobris e eles cobrem. Pretérito perfeito indicativo, eu cobri, tu cobriste, ele cobriu, nós cobrimos, vós cobristes e eles cobriram. O verbo ferir, eu firo, tu feres, ele fere, nós ferimos, vós feris e eles ferem. No pretérito perfeito indicativo, eu feri, tu feriste, ele feriu, nós ferimos, vós feristes e eles feriram. O verbo pedir, no presente do indicativo, eu peço, tu pedes, ele pede, nós pedimos, vós pedis e eles pedem. No pretérito perfeito indicativo, eu pedi, tu pediste, ele pediu, nós pedimos, vós pedistes e eles pediram. As mesmas irregularidades ocorrem também com o verbo medir, que é um verbo da terceira conjugação, também verbo irregular. O verbo fugir, no presente do indicativo, eu fujo, tu foges, ele foge, nós fugimos, vós fugis e eles fogem. No pretérito perfeito indicativo, eu fugi, vós fugiste, ele fugiu, nós fugimos, vós fugistes e eles fugiram. O verbo ir, no presente do indicativo, eu vou, tu vais, ele vai, nós vamos, vós ides e eles vão. No pretérito perfeito indicativo, eu fui, tu foste, ele foi, nós fomos, vós fostes e eles foram.
E o verbo ouvir, no presente do indicativo, eu ouço, tu ouves, ele ouve, nós ouvimos, vós ouvis e eles ouvem. No pretérito perfeito indicativo, eu ouvi, tu ouviste, ele ouviu, nós ouvimos, vós ouvistes e eles ouviram. O verbo subir, no presente do indicativo, eu subo, tu sobes, ele sobe, nós subimos, vós subis e eles sobem. No pretérito perfeito indicativo, eu subi, tu subiste, ele subiu, nós subimos, vós subistes e eles subiram. E o verbo rir, no presente do indicativo, eu rio, tu ris, ele ri, nós rimos, vós rides e eles riem. No pretérito perfeito indicativo, eu ri, tu riste, ele riu, nós rimos, vós ristes e eles riram. O verbo vir no presente do indicativo. Eu venho, tu vens, ele vem, nós vimos, vós vindes e eles vêm. No pretérito perfeito indicativo, eu vim, tu vieste, ele veio, nós viemos, vós viestes e eles vieram. Encerramos aqui a nossa aula desse capítulo, né, sobre verbos. E, na verdade, a conjugação de verbos irregulares. Na próxima aula daremos continuidade sobre os nossos estudos de gramática. Qualquer dúvida, entre em contato. Um abraço e até a próxima aula.